vendendo Deus como fetiche, né? Transformando o lugar do culto, né, do lugar a culto a Deus, num panteão de ídolos, que ali não se manifestavam conforme o panteão greco, né, o greco-romano. Claro, não havia nichos como imagem de escultura, mas havia a idolatria da barganha com Deus, do negócio com Deus, da comercialização das coisas de Deus. Ora, esse episódio da purificação no templo não começa de fato, nem acontece de fato no início do ministério de Jesus, mas acontece no final, quando ele entra triunfantemente em Jerusalém, logo depois vai ao templo e faz isto. João, como eu disse, ele não esconde a sua sinceridade quanto ao fato de que ele não está voltando e narrando o evangelho como cronologia. Ele está narrando o evangelho de conteúdos, de significados, de mensagem de Deus. E ele diz isso no final do seu evangelho. Quando está concluído, ele diz: ora, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas aqui nesse livro. Se cada uma delas fosse narrada, fosse contada, não haveria na terra lugar para guardar livros que seriam escritos. Essas, porém, que eu escrevi, eu fiz para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que creiais, ou para que crendo tenhais vida em seu nome. O fato de que ele é João deliberado na construção da arquitetura do seu evangelho, fazendo com que a própria construção do evangelho carregue a mensagem que ele quer passar, e que também se expressa na eleição que o apóstolo fez dos milagres que escolheu para colocar ali no seu evangelho, porque foram tantos os milagres que de Jesus, que ele mesmo, João, teve que selecionar alguns que eram indicadores crescentes da mensagem que João queria afirmar para todo ser humano que lesse o seu evangelho. E aí ele começa com o milagre de Caná, que é um deles, né? Depois tem a cura do filho do oficial do rei. Depois, no capítulo 5, tem a cura do paralítico de Betesda, que estava ali 38 anos, né? Depois tem-se a multiplicação dos pães e peixes. Depois Jesus anda sobre as águas, e você vai prosseguindo e vendo que vem a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, e você vê cada um desses episódios que João atrela diretamente a mensagem que Jesus falara antes ou depois. Isso porque, do ponto de vista de João, o milagre, conquanto real, era também metafórico, parabólico, ilustrativo da mensagem que Jesus trouxera encarnado. Ou seja, naqueles contextos, ele partiu de um milagre realizado, né, e transforma um milagre numa metáfora para que os seres humanos compreendam o significado da mensagem. Isto posto, a gente vai ler agora João no capítulo 2, porque com essa introdução o entendimento já cresce mais do que o tamanho dessa mensagem, desse vídeo. E se a gente ler com essa consciência, né, tudo mudará. Evangelho de João, capítulo 2, comigo agora, né, para que você seja abençoado. O Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vamos ler. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: